Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Em seguida vamos estar trazendo então mais os versículos até o 11. Queremos aqui trazer uma palavra sobre a oferta sincera e a oferta despreocupada de zelo, despreocupada de sentimento. A oferta sincera de Abel e a oferta de qualquer jeito de Caim. Vamos ver aqui nos pormenores. A primeira coisa que nós aprendemos aqui tem referência no capítulo 3, verso de número 7, quando Adão e Eva então fizeram o que não deviam ser feitos, e o Senhor Deus vem na viração do dia, procura Adão e pergunta a Adão aonde ele está. E a Bíblia diz que o Senhor os encontrou cobertos de folha de figueira. Então o Senhor entende que ali eles haviam transgredido. E o Senhor, a partir do versículo 15, começa a dizer as consequências do seu erro, da sua desobediência no jardim do Éden, sendo eles então expulsos do paraíso. E lá no versículo 21, diz a palavra do Senhor que Deus, o Senhor, fez vestidos de pele. Quando nós observamos aqui que o próprio Deus substitui as vestimentas de Adão e Eva, sendo elas de folhas de figueira e agora de peles de animais, nós logo entendemos, conseguimos então entender que ali já havia sido feito o primeiro sacrifício de um animal para que o homem e a mulher fossem cobertos de suas vergonhas, porque agora eles estavam percebendo que estavam nus. Então, logo entendemos que Adão e Eva, eles sabiam o valor da oferta, eles sabiam o valor do sacrifício, eles aprenderam a adorar ao Senhor através de ofertas de sacrifício. E aqui, nessas palavras que queremos trazer aqui, do versículo 1 ao versículo de número 11, queremos entender o valor da oferta e o que você trouxe hoje, o título da nossa mensagem, para então contextualizar sobre a oferta que nós entregamos ao Senhor. Em que circunstância, qual é o grau de sentimento que ela possui, qual é o grau de valor que ela tem, segundo os nossos pensamentos, a nossa sinceridade e segundo o olhar de Deus. Vamos então à palavra. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Logo, nós aprendemos aqui que Caim, sendo ele o primogênito, a primeira coisa, que ele tinha tudo para dar certo. A segunda coisa, que ele tinha o direito de primogenitura, e o seu nome significa possessão ou aquisição. Aleluia. E nós entendemos já num terceiro momento, segundo a história, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui,
que foi Deus, a própria Eva, ela pronuncia que foi Deus que deu a ela, aleluia, a Caim. E eu entendo aqui que Deus não daria uma coisa ruim. Deus estava dando o melhor e esperava de Caim o melhor. Assim como seu pai e a sua mãe, nenhum pai, nenhuma mãe espera do seu filho o pior. Um pai e uma mãe espera orgulhosos que o seu filho seja um vitorioso, seja alguém na vida. Então logo nós entendemos que Caim, ele foi educado para ser um vitorioso. Ele foi educado para ser alguém que desse certo. Então estava tudo certo com Caim, e assim nós podemos entender. E a Bíblia diz no versículo 2, aleluia, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Abel era o segundo, e era visto como segundo sempre, porque já nessa época a lei da primogenitura era latente. Adão, o primeiro homem, a esposa, a adjuntora, a auxiliadora, aquela que veio depois, e Abel era o segundo, sempre era o segundo, aleluia. Enquanto Caim foi lavrador, Abel era pastor. E aqui já nós começamos a aprender alguma coisa, porque Caim, sendo lavrador, ele gostava da terra, ele era um homem terreno, estava com seus olhos no mundo. Enquanto Abel, seu nome significa passageiro, peregrino, o de Caim, como já falamos, possessão ou aquisição. Nós podemos entender aqui que Caim era um homem totalmente voltado para as coisas da terra, enquanto Abel, ele entendia que estava aqui de passagem. Aqui nós podemos entender que os pais Adão e Eva queriam o melhor para os seus filhos, e as coisas foram tomando então o seu destino, foram tomando as suas circunstâncias, enquanto um era lavrador, no caso de Caim, o outro era pastor, e cada um colocava ali naquilo que fazia o seu sentimento. Lá no versículo 3 diz a Bíblia, ao cabo de dias trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. No 3, passado um tempo, e aqui eu quero contextualizar, que passado um tempo da última oferta, se traz então de novo a oferta. Só que dessa vez a oferta é registrada para trazer ensinamento à humanidade. E aos seus olhos, aos olhos de Caim, quando Caim traz a sua oferta, aquela era a melhor oferta aos olhos de Caim. E nós podemos entender aqui também, como diz no versículo 3, que Caim trouxe primeiro. Nem sempre aquele que traz primeiro, nem sempre aquele que sobe primeiro, nem sempre aquele que chega na frente, nem sempre o primeiro é o grande vitorioso. A matemática de Deus não é matemática dos homens, os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. E nós podemos ver aqui, como já falamos aqui no versículo de número 3, que eles traziam uma oferta, eles foram ensinados a adorar, tanto Caim como Abel. E nós vamos entender aqui também, no versículo de número 4, que Abel também trouxe, primeiro Caim fez a sua parte, e agora Abel está trazendo também a sua oferta. E a Bíblia diz, ela registra no versículo 4, que Abel trouxe das suas ovelhas e da gordura delas. Quer dizer, Abel foi seletivo, Abel foi dedicado, Abel foi zeloso. Abel dizia, ora, se estou oferecendo alguma coisa para Deus, eu tenho que oferecer o melhor.
Enquanto Caim ofereceu de qualquer jeito, enquanto Caim viu a sua oferta com pressa, enquanto Caim viu lá, como que dizendo assim, está bom, não dá nada, está tudo bem, o outro fez, eu faço também, Abel teve muito mais cuidado do que o seu irmão. Aleluia. E podemos entender aqui que tanto Caim como Abel, os dois, tiveram a mesma oportunidade. Mas enquanto Caim fez de qualquer jeito, Abel não fez de qualquer jeito. Não. Ele demorou mais, ele foi segundo a trazer. Mas ele trouxe o melhor. E no versículo de número 4 ainda, o Senhor atenta para a oferta de Abel. E aqui nós podemos ver alguma coisa interessante, porque o próprio Senhor se manifesta, o próprio Senhor se pronuncia dizendo que a oferta de Abel fora a melhor, que o Senhor recebera a oferta de Abel e não a de Caim. Não se deixe enganar, não se deixe levar por nada nesse mundo, porque Deus sabe qual a oferta verdadeira que está chegando no trono de glória. Não importa se você tem riquezas ou se você é pobre, não importa se você tem saúde, se você não tem, não importa se você é bem-sucedido ou talvez passe lutando, mas a oferta que você oferecer a Deus, se for dentro da mais pura sinceridade e zelo, Deus receberá a tua oferta e o nome de Jesus vai ser glorificado. E pode ter a certeza, o mesmo Deus que atenta para a oferta de Abel, atentará para a tua também. No versículo de número 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Imagina a rejeição de Deus e a tristeza de Caim. E a Bíblia diz que ele se irou, não só ficou triste, como se irou fortemente. E a Bíblia diz que caiu o semblante, ficou muito triste pela rejeição do sacrifício. Aleluia. E eu quero te dizer que Deus aceita ou rejeita a oração. Lembrando sempre que todos têm a mesma oportunidade de oferecer a Deus. Só não oferece direito se não quiser. Só não oferece o melhor se não quiser. Mas nós estamos aqui para oferecer a Deus o melhor. Está em nós entregar uma oferta de verdade na presença do Senhor. Seja ela oração, seja ela jejum, seja ela leitura da palavra de Deus, seja ela alcançando algum mantimento a alguém, auxiliando o pobre, a viúva, aleluia. Deus aceita a oferta sincera que vem do fundo do coração. E aqui eu posso te dizer, muitos estão oferecendo muitas ofertas na presença do Senhor, e eu posso te afirmar, pode ser até pintado de ouro, se não for sincero não adianta. Pode ter posição, se a oferta não é sincera não adianta. Pode ter uma graduação, pode ter, aleluia, uma posição muito elevada, pode ter dinheiro, pode ser quem quer que seja, mesmo que esteja pintado de ouro, não adianta. Se não houver sinceridade, o Senhor não recebe. Aleluia. Lembra lá do publicano e do fariseu que estavam no templo orando, enquanto o fariseu dizia: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Enquanto lá no fundo do templo, lá no fundo, estava lá o publicano orando a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecadora. O Senhor atentou para a oferta daquele e não atentou ali para a oferta do fariseu, que se vangloriava na sua jactância, no seu orgulho. Aleluia. Lembra da oferta da viúva lá no gasofilácio? Ela ofereceu da sua pobreza, enquanto muitos ricos davam daquilo que lhes sobrava. Então o Senhor, Ele sabe
se nós estamos entregando tempo a Deus de verdade, se nós estamos dedicando ao Senhor de verdade, se nós estamos consagrando a Deus de verdade, ou se estamos fazendo tudo isso só para aparecer. Aleluia. E aí eu venho te firmar, ratificar aqui o que já falamos aqui. Pode estar vestido de ouro. Deus não aceita. Deus rejeita. Lembra-se, quero frisar novamente, ambos os irmãos tiveram a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade. Da terra para os céus dos céus, está o homem oferecendo a Deus sacrifícios de louvores, de oração, de adoração, enfim, aleluia. E dos céus para a terra está o reconhecimento de Deus para a verdadeira oferta. Aleluia. No versículo 6 diz a Bíblia: então lhe disse o Senhor, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas quando Deus fala com Caim no versículo 6, Deus não abandonou a Caim. Entenda-se que Deus, aleluia, ele não abandona o pecador e ainda conversa com o pecador, tentando trazer o pecador ao ajuste, orientando: sacrifica direito, faz de novo, repete, tenta novamente, consagra novamente, busca, pede, bate e busca. E aí nós vamos ver a glória de Deus, quando então o Senhor, que não abandona o homem por nada, ele orienta Caim ali, no versículo de número 7. Se procederes bem, não serás aceito, uma pergunta, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele, o pecado, você deve dominar. Deus está dizendo a Caim aqui: faz de novo, insista em acertar, aleluia. Eu receberei se for sincero. Caim foi avisado do pecado, aleluia. E nós entendemos que assim como Caim foi avisado do pecado, o povo também tem que ser avisado do pecado. Aleluia. Ninguém quer continuar a pecar desde que seja avisado do pecado. Tem que dizer, tem que pregar, tem que condenar o pecado. Aleluia. Porque se aquele que mente não for advertido, continuará mentindo. Se aquele que rouba não for advertido, continuará roubando. Se aquele afeminado continuar dessa maneira, continuará do mesmo jeito. Enquanto que Deus requer, é uma vida de arrependimento, porque o Evangelho traz o arrependimento, aleluia, a salvação pela graça, a justificação pela fé, e uma vida de mudança de atitude, aleluia. Caim foi avisado, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que ninguém quer errar, mas nós precisamos ser avisados. Aonde está o pecado? Vamos deixar assim? Vamos continuar a pecar? Quem irá nos advertir do erro? Pois bem, Deus falou com Caim, dizendo: você deve dominar o seu pecado. Aqui fala sobre domínio próprio, aleluia, sobre o dominar a si mesmo. Sobre o livre-arbítrio, o próprio apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. E lá no versículo de número 8 diz a Bíblia: disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Nós podemos entender aqui que Caim, mesmo sendo advertido, ele dizia no seu coração: eu tenho que me livrar de Abel, porque Abel é uma adoradora. Eu preciso me livrar do adorador, dizia Caim. Aleluia. E aqui o adorador é morto. E nós sabemos que o sangue de Abel falou desde a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o testemunho de Abel está registrado lá nos Heróis da Fé. E nós sabemos que Abel fala até hoje as suas atitudes, a sua dedicação, a sua oferta, o seu exemplo. Aleluia. E tudo que o Caim queria fazer,
era apagar, era se livrar do adorador. Parece que vemos isso hoje em muitos meios evangélicos. Quando tem-se lá um adorador de verdade, aparece os Caim da vida tentando se livrar dos adoradores. E lá no versículo de número 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Deus procura o adorador. E aqui nós podemos ver o Caim, aquele que dá o tapa, esconde a mão, né? Sou eu o guardador do meu irmão? Aleluia. Versículo de número 10 diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O adorador nunca para. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo quando ele morre, a sua adoração sobe ao céu. Aleluia. No versículo 11, agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Todo perseguidor de adorador é um maldito. E eu quero saber agora o que você trouxe, o que estamos levando a Deus em adoração, em sacrifício. Aleluia. Não estou falando aqui de valores, mas falo de valores sentimentais. O que está no nosso coração, o que estamos entregando a Deus. Será que Deus está recebendo? Se Deus está recebendo, somos então um adorador. Se Deus não está recebendo por algum motivo ou outro, cabe-nos a nós então fazer uma revisão. Aleluia. Fazer uma reflexão interior, um exame de consciência para saber aonde está o nosso pecado, porque diz a Bíblia que esse pecado dentro de nós deve ser vencido. Nós temos que lutar todo o tempo contra a concupiscência dos olhos, da carne e os ardis do diabo. E assim vamos levando a vida, oferecendo a Deus, trazendo até o trono de Deus uma oferta que o nosso Deus aceite. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí.